Recentemente eu estava estudando e lendo alguns artigos científicos sobre os efeitos causados em nós, sobre a influência do que nós colocamos diante dos nossos olhos. E em alguns artigos que eu li, alguns pesquisadores de Harvard chegaram à conclusão, uma conclusão relacionada ao impacto da mídia, do conteúdo visual em nossas vidas, pensamentos e comportamentos. E eles chegaram a uma conclusão assustadora. Estudos mostraram que a exposição à violência na mídia está associada a um aumento do comportamento agressivo nas pessoas. De forma sutil, quando você assiste isso, vai te influenciando o comportamento. Eles falaram que a publicidade, ela pode influenciar nas nossas decisões de compras e de escolhas alimentares. Eu não sei se você já percebeu, mas eles até citaram isso, muitos dos desenhos infantis, ele está lá e todo desenho, a maioria deles, quando um desenho vai comer, ele come o quê? Guloseimas. É um pudim, é um donut, é algo doce, é um brigadeiro, é uma empada, é uma pizza. E influenciado por essas empresas que por trás pagam milhões para que seja feito dessa forma, para manipular o hábito alimentar desde criança. Eles também falaram que o uso das redes sociais podem afetar negativamente a nossa autoimagem e o nosso bem-estar emocional. Você com certeza já ouviu isso e você percebe que quando nós estamos vivendo uma era da busca desenfreada pela nossa atenção, outdoor, mídias, TVs, Instagram, comerciais apelativos sobre comida, sobre o consumo. Na verdade, o que eles estão fazendo é alterando de forma sutil o seu comportamento e as suas decisões. Existe um filme que relata exatamente esse cenário e como nós somos manipulados por aquilo que nós estamos vendo sem percebermos nas nossas decisões. Li um livro chamado O que a Internet está fazendo com os nossos cérebros, a geração superficial, de Nicholas Carr. E 3 frases me chamaram a atenção nesse livro. Uma delas é que quanto mais distrações nós temos à nossa disposição, menos alcançamos profundidade em qualquer coisa. Segunda frase que me chamou a atenção: o que a rede parece estar fazendo é concentrar nossa atenção em pedaços de informação relevantes, mas superficiais. Terceira, calibrar o relógio do nosso intelecto de acordo com a nanosegunda velocidade da internet representa um sacrifício da profundidade. Um exemplo, você vê muito nuggets de empresários, de palestras, de psicologia, coisas que são assuntos relevantes que você para, que chama a sua atenção, mas que aquilo é apenas a ponta do iceberg. E quando muitas pessoas são conduzidas por nuggets na internet, desses vídeos, eles acham que isso é ter profundidade, e isso não é profundidade. Com isso, sem nós percebermos, automaticamente nós estamos algo sendo mudado dentro de nós. Aquilo que por anos você achava que você estava escolhendo, fazendo as escolhas sábias, não, eu gosto desse doce, não, eu gosto dessa comida, não, eu gosto dessa marca de veículo. Na verdade, você não estava passando de ser manipulado pela mídia e por aquilo que os seus olhos estão vendo. As nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas preferências, os nossos gostos e até os nossos sentimentos e comportamentos começaram a ser o reflexo do que foram de forma sutil colocando diante dos nossos olhos. Precisamos tomar uma atitude hoje, escolhermos de forma consciente o que vamos colocar diante dos nossos olhos, porque já que nós sabemos que aquilo que colocamos diante dos nossos olhos afetará a nossa vida, o nosso comportamento e os nossos resultados, as nossas emoções, os nossos hábitos alimentares, que tal olharmos o que o nosso Criador tem a nos dizer sobre isso? Porque antes que a mídia descobrisse isso, ele já sabia da importância do que colocar diante dos nossos olhos. Por isso o título da mensagem de hoje é O Espelho da Glória de Deus. Amado e querido Espírito Santo,
Tu és bem-vindo nesse lugar. Obrigado porque a Tua santa palavra é o norte da nossa vida, a inspiração para a nossa maneira de viver. Eu oro para que todos os nossos pensamentos e as nossas emoções e os nossos corações estejam totalmente focados em Ti. Unge a Tua palavra para que ela caia como semente em terra fértil. E como eu sempre digo, o Senhor não precisa chegar até o final desta mensagem para tomar este lugar como o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, do jeitinho que o Senhor gosta de fazer. Em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Nós estamos olhando para a figura do tabernáculo no Antigo Testamento. E agora eu convido todos vocês a embarcar nessa jornada emocionante que tem sido transformadora e explorar a figura do tabernáculo. Olhar para o tabernáculo, para cada cenário, cada elemento, o que ele guarda, segredos profundos, tesouros escondidos ali. Nós falamos na semana passada sobre o altar do sacrifício, que quando você passa pela primeira porta, que é chamada o caminho, você dá de cara com o altar do sacrifício. Depois do altar do sacrifício, você não entra no santo lugar. É o santo lugar e o santo dos santos. Você não entra no santo lugar. Depois do altar do sacrifício, nós temos o quê? A pia. A pia. Interessante que, enquanto eu orava e escrevia essa mensagem, ele me disse que juntos nós descobriremos como essas verdades ocultas revelam o caminho para experimentarmos a presença manifesta de Deus em nós e através de nós, que é a manifestação do reino de Deus. Imagine, enquanto você está ouvindo essa palavra, o calor da presença de Deus inundando o seu ser com a palavra dele, contagiando cada parte da sua vida, e você sendo transformado ao ouvir a palavra dele. E é exatamente isso que nós vamos viver hoje. Permita que o seu coração então abra, esteja aberto ao seu Criador, aquele que te criou, porque Ele não trouxe você aqui em vão para ouvir essa palavra. Abra o seu aplicativo da Bíblia, que você mais gosta, ou se você trouxe a sua Bíblia, como eu pedi nas redes sociais, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e 23. Nós vamos pular o 22, vamos ler o 21 e 23, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. E respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. A pergunta é: o que aquela velha pia de bronze com água está ecoando de forma sutil, séculos após séculos, e poucas pessoas conseguiram ouvir o sussurro de Deus ao longo da história? O que havia nela? O que era ela? Primeiro ponto da mensagem de hoje que eu quero conversar com vocês é a pia, o poder de um futuro melhor. Êxodo capítulo 30, versículo 17 e 18 diz assim: disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Perceba um detalhe: Deus ele é específico milimetricamente no tamanho, do material que deveria ser feito e onde deveria ser colocado. Porque tem um significado. Algo interessante que o Espírito Santo me chamou a atenção quando eu cheguei nesse ponto, porque Deus seria específico dizendo tanto o altar do sacrifício de bronze e a bacia de bronze. Por que eles deveriam ficar antes da porta do caminho e antes da porta da verdade, que dava acesso ao tabernáculo? O que ele quer nos dizer? O que significa esse tesouro? O que esse tesouro nos esconde? O que significa, a primeira pergunta que você tem que entender é o que significa o bronze na Bíblia. A palavra bronze é encontrada em alguns textos, então vamos dar uma olhada, por exemplo, em Juízes capítulo 16 e versículo 21, que diz assim: os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com o quê? Algemas do quê?
de bronze e puseram a girar no moinho na prisão. Vamos em outro texto, Deuteronômio 28, versículo 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Levíticos capítulo 26, versículo 14, depois do versículo 19 e 20, que diz assim: mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, eu quebrarei o seu orgulho rebelde, farei o que os céus sobre vocês fiquem como ferro, e a terra de vocês fiquem como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Ou seja, todas as vezes que o povo, escute isso, por falta de obediência aos mandamentos de Deus, sofriam as consequências. Ou seja, nunca uma desobediência ficará impune. Toda desobediência tem uma consequência. E não pense você que é Deus que sai lá do céu, do trono dele, e fala: eu vou te castigar, porque eu falei para você fazer isso e você não fez. Não. O que o pai fala para o filho? Quando o filho fala assim, o filho está lá querendo engatinhar e ele vai querer colocar a mão na tomada, o que o pai fala? Não coloque. Ele vai querer colocar a mão, estender a mão na mesa para pegar na panela quente, o que o pai fala? Não toque. Por quê? Para a proteção do filho. Mas se o filho olha, o pai não está olhando, ele rela a mão lá, o que ele faz? Não foi o pai que pegou a mão da criança e queimou. Quem está entendendo? Sabe por que eu e você sofremos? Porque nós escolhemos desobedecer aquilo que Deus está nos mandando fazer na sua palavra para nos proteger. E aí eu começo a olhar para isso e eu vejo um exemplo, é quando a Bíblia diz que os céus ficariam de bronze e a terra de bronze. O que ele estava querendo deixar claro aqui? Que sua desobediência interrompe o fluxo natural dos meus recursos. Para eles na época o sustento deles dependiam da chuva e da terra florescer, frutificar e dar o seu fruto, para eles colherem. Quando Deus fala para eles: a desobediência de vocês vai tornar o céu de bronze e a terra de bronze, ou seja, vai interromper o fluxo do meu recurso natural para vocês. Veja, o que você colhe no mundo físico é resultado do mundo espiritual. Antes que aconteça aqui, aconteceu no mundo espiritual. Quem está comigo? Então eu vou falar aqui uma coisa importante para vocês. Quando nós escolhemos a desobediência, é inevitável que enfrentemos um céu de bronze e uma terra infértil. Um lembrete inescapável das consequências de nos afastarmos da direção de Deus. Cobre ou bronze, na Bíblia, significa julgamento, sentença. O altar do sacrifício nós já sabemos que era julgamento. Era a morte sacrificial de Jesus. E um julgamento sobre nós também, era a nossa morte com Cristo Jesus. Uma entrega consciente e voluntária. Agora, o que seria essa pia de bronze contendo água? Perceba que a pia era para a purificação dos sacerdotes. E eu acho interessante porque eu quero que você imagine essa cena. Você que era do povão lá de Israel, você pegava o seu animal, uma escolha consciente com o seu animal do sacrifício, e fazia uma entrega voluntária no altar do sacrifício. Enquanto o animal estava sendo imolado ali, você estava ali presente. Mas do altar do sacrifício para a bacia, quem era escravo não passava, porque quem tinha acesso à pia era só o sacerdote, era só filho. E dali para o santo lugar e o santo santo somente um sacerdote. Agora preste atenção, nós já falamos sobre isso. Você chega como escravo, mentalidade de escravo, mas você só entra na presença de Deus, manifesta o reino dele, quando você entende que você é filho e sacerdote. Agora veja uma coisa interessante. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que se lavar. Então ele fazia o sacrifício aqui. Para ele fazer o sacrifício, diz o texto que ele tinha que lavar as mãos, lavar os pés. Aí ele oferecia o sacrifício, imolava o sacrifício, oferecia o sacrifício, queimava, incinerava. Aí ele voltava, tinha que lavar as mãos de novo, lavar os pés, e então ele entrava no santo lugar. Ele saía do santo lugar, tinha que lavar a mão, lavar os pés, vir aqui, oferecer o sacrifício, voltar aqui, lavar a mão, lavar os pés, entrar no santo lugar, sair do santo lugar, lavar as mãos, lavar os pés, oferecer o sacrifício. Quem está entendendo?
o fato de ter que passar pela pia, tanto para oferecer o sacrifício, quanto para entrar no santo lugar, a pia era o que dava acesso ao sacrifício e ao santo lugar. Mas o que seria o significado dessa pia de bronze na nova aliança, sabendo que a pia de bronze é um julgamento? O que teria na Bíblia julgamento e água para purificação? João capítulo 12, versículo 47 e 48 diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, Jesus falando, eu não, as pessoas acham que é Jesus que vai julgar. Não é, ele está falando, eu não julgo. Por quê? Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Vamos ler essa última parte? 1, 2, 3. A própria palavra que proferi, ela contém julgamento. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula. E o que? Julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Não basta você achar que está lá escondido, fazendo ninguém está vendo. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Agora veja bem, se a pia representa a palavra de Deus, isso nos aponta uma lição. Se a pia deveria ser usada para a purificação do sacerdote, tanto para entrar no santo lugar, quanto para oferecer o sacrifício, ministrar no altar do sacrifício, a pia de bronze representa a palavra de Deus. Agora, o que seria, junto com a palavra de Deus, essa água? Então a palavra dá acesso ao santo lugar e ao altar do sacrifício, ou seja, a palavra te dá acesso à morte voluntária, para a velha natureza, mas também te conduz a ter intimidade com Deus a um nível mais além. João capítulo 7, versículo 38 e 39, vamos ver o que é essa água. O texto diz, como diz as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Ou seja, o Espírito sempre é olhado como rio, como água, como chuva, é um dos nomes do Espírito Santo. Ou seja, a imersão diária na palavra de Deus, ela faz morrer a velha natureza do pecado e faz surgir o Filho que tem acesso à presença de Deus. Perceba que essa exigência era para os sacerdotes. E porém, depois que Cristo veio, todos nós fomos constituídos sacerdotes. Pastor, isso não é só para os pastores, porque quando eu falo sacerdote, deve ser pastor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, olha o que diz. Vocês também estão sendo utilizados como o quê? Pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual. O termo aí no grego é oikos, a melhor tradução seria casa, ou outra opção, tabernáculo. Por quê, pastor? Por causa do contexto, porque ele vai falar de sacerdócio. Ele vai falar de oferta, olha o que ele está dizendo. Vocês estão sendo usados para uma edificação de um tabernáculo espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Jesus Cristo. Apocalipse 1 e 6, olha o que diz. E nos constituiu reis ou reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Por que ele nos fez sacerdotes e reis? Porque para servir ao Pai, para ter acesso ao Pai. Agora veja, o processo do ritual deveria ser lavar os pés, e lavar as mãos. Esse era o processo. Mãos e pés significa o quê? Significa o que você faz, significa a sua conduta. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Ninguém tem acesso ao reino, à presença manifesta de Deus, sem que a sua conduta e prática não seja pura e limpa. É o que está dizendo?
Está na palavra. E Êxodo capítulo 30, versículo 20 e 21 diz: toda vez que entrarem na tenda do encontro, não é algumas vezes, não é uma vez por mês, não é uma vez a cada um ano, a cada 6 meses, não, a cada trimestre, não. Todas as vezes que vocês entrarem na tenda, no tabernáculo, todas as vezes que vocês quiserem ter acesso à presença de Deus, vocês terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, que é o altar do sacrifício, vocês lavarão as mãos, lava os pés, oferece sacrifício. Aí olha o que ele diz: e os pés para que não morra. Esse é um decreto perpétuo para Arão, seus descendentes, geração após geração. O que é perpétuo? Para sempre. Ele está falando, é um decreto, vocês têm que obedecer, têm que fazer exatamente isso. Agora vem comigo aqui. Olha o que ele está dizendo. Se é um perpétuo, por que a gente não está fazendo? Fala, pastor, mas então nós temos que fazer o sacrifício de animal. Não, não é isso. Aí fala assim, mas é porque era a época da lei. Agora eu não cumpro mais a lei, mas a Bíblia diz que Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, pastor, o que significa? Perceba que o texto é claro em dizer que deveria ser perpétuo, para que nós possamos ter acesso à presença de Deus, à manifestação da presença de Deus, alcançarmos o lugar, e Ele liberar o seu reino para fluir. Nós precisamos manter-se purificados pela palavra. Então, como me manter puro? Mediante a palavra. Leia comigo o Salmo 119, versículo 9 ao 11. Vamos ler juntos? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua. O problema, sabe qual é o meu problema e o seu? A gente quer pegar textos isolados para cumprir apenas aquilo que me agrada e que me favorece. Mas aquilo que eu não gosto, eu falo, não, isso aí é para outra época. A palavra, deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra que deu acesso aos profetas, aos antigos profetas, aos avivalistas, continua sendo a mesma palavra que dá acesso à presença de Deus. Se você quer o favor de Deus, quer ser a casa favorita dele, ter o favor de Deus, você precisa cumprir, e a sua conduta está de acordo com essa palavra. Vivendo de acordo com a palavra. Não, mas o meu relacionamento eu posso levar desse jeito, porque era uma outra época isso aí, não entendi o que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu te falar uma coisa, ser humano é ser humano desde que ele existe. Conduta para o pecado do mesmo jeito. E ele continua, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Por quê? Porque eu guardei, o quê? No coração a tua palavra, para o que, gente? O que é guardar no coração? É obedecer. Não é falar que guardou. Não é falar que é oxigênio. É mais do que isso. A pia continha água. O sacerdote, quando lavava as mãos e os pés, ele se aproximava da pia. Então ele via o quê? Escute. Quando ele chegava na pia, naquela época não tinha um espelho como esse. O espelho era feito de bronze. Vocês vão ver mais para frente. Quando ele chegava na pia para lavar as suas mãos, o que ele dava de cara? Com o reflexo da sua imagem na água. Ele via quem ele era. Olha isso. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. O que ele queria dizer isso? O sacerdote, ele usava uma mitra. É como se fosse um chapéu. Ok? E na frente desse chapéu, na testa, ele carregava amarrado ali com um cordão azul, uma placa de ouro. Diga, de ouro. Escrito Kadosh Yevá. Diga, pode falar, gente. Vamos lá, um hebraico? Ou Kodesh Yevá. Ou Yofá. É quase um... é o sopro. Quando o sacerdote olhava para aquela água, ele via a imagem do seu rosto, as rugas, suas limitações, a sua velhice, suas limitações, quem ele era. Mas ao mesmo tempo que ele olhava para a água, Deus fez questão de colocar uma placa bem grande: Kodesh Yevá, consagrado ao Senhor, quem ele era nele. Porque quando ele estava naquela função, ele não era apenas um ser humano, ele era alguém separado para ele.
O que eu quero dizer para você é o seguinte: que quando você olha para a palavra de Deus, juntamente com a água que é o Espírito Santo, o que ele nos ensina? Que a palavra nos mostra, eu vou com a minha Bíblia na frente da palavra, a palavra e o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele me mostra quem eu sou, Ele mostra as minhas imperfeições, ela mostra a minha conduta, ela mostra os meus pensamentos mais obscuros, mas ao mesmo tempo que ela mostra quem eu sou, Ele me transforma na imagem do Filho de Deus. Porque nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18 diz: portanto todos nós com o rosto descobertos, refletimos a glória. Olha isso, que vem de quem? Veja que Jesus, nós vimos a glória do unigênito, era como do unigênito, mas vindo de quem? Do Pai. Refletimos a glória do Pai. E como que nós refletimos? Quando nós estamos de acordo com a palavra. Quando você está de acordo com a palavra, Ele vai esmiuçando o seu interior, mudando sua conduta, mudando os seus pensamentos. Começa a abrir uma brecha, um espaço, e a glória do Pai que já está dentro de você, o reino dele já está dentro de você, começa a refletir para fora, começa a sair para fora, e algo começa a ser mudado, e as pessoas começam a ver uma mudança em você. Quem está aqui comigo? Segundo ponto, a pia, o poder escondido nela. João 1, do 1 ao 3 vai dizer: no começo, aquele que é a palavra, e já existia, ele estava com Deus e era o próprio Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, e por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Em outras palavras, a própria palavra de Deus era o próprio Deus, e ela criou todas as coisas. Ela dizia: haja luz, e houve luz. Haja porção seca, e houve porção seca. Hebreus 11, 3 vai dizer: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto hoje foi feito daquilo que não se vê. Preste atenção nisso. Veja que somente a palavra de Deus tem o poder de criar. Ou seja, nada do que existe, visível ou invisível, tem o poder de se auto-trazer à existência. É isso que ele está dizendo. Mas a palavra pode trazer à existência. Como Jesus, sendo a palavra, tem o poder de criar todas as coisas sem precisar de algo existente para criar. Ou seja, ele não precisou, ele pegou o nada, a partir do nada ele fez o tudo. Ele pega e dá auto-forma humana a ele, dentro do ventre de Maria. No dia que eu entendi isso, eu entendi por que ele nasceu de uma mulher virgem. Ele não precisava de um espermatozoide ou de um óvulo. Ele se auto-deu forma humana dentro do ventre de Maria. E aí eu comecei a entender, eu falei: uau, que incrível! Jesus então era a palavra agora encarnada. Pois por meio dele, Deus criou todas as coisas, Colossenses 1, 16, 17. No céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Ele mantém a sua palavra, mantém a existência. Ou seja, se Jesus era a palavra, que poderia trazer qualquer coisa à existência, o que precisava para que milagres acontecessem? Quando Jesus encontrava com um doente, com alguém, o que ele perguntava para a pessoa? Você tem fé? Por quê? Fé mais palavra. A fé te conecta ao milagre, ao sobrenatural de Deus. Ele era a palavra, ele não precisava da palavra, ele já era a palavra. Então o que ele precisava? Da sua fé. Aí ele perguntava: você tem fé? Tenho. Levanta, toma a tua cama e anda. E lá naquela cidade Jesus passou e não houve muitos milagres. Por quê? Porque aquele povo era incrédulo. Mesmo o próprio Jesus, a própria palavra, não operou milagres. Não era por causa dele, é por causa da incredulidade. Muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua vida por causa da nossa incredulidade. Não é sobre nós, perdão, não é sobre ele, é sobre nós. Agora veja, a fé tem a capacidade de conectar ao poder que trouxe à existência todas as coisas e alterar a matéria física. A mulher do fluxo de sangue, ela olha e ela fica sabendo: olha, Jesus está passando por ali. Se eu tão somente tocar nele, eu sei que vai sair uma virtude dele, vai tocar em mim e eu vou ser curada. E está todo mundo apertando Jesus, empurrando Jesus, e ela diz o texto que ela vai por baixo das pernas das pessoas empurrando, e ela toca
na orla das vestes de Jesus. O texto é claro em dizer, não toca na perna, não toca na sandália, não toca na mão, toca na orla das vestes de Jesus. Sabe o que é orla? Fui pesquisar no hebraico e pesquisar sobre isso. Orla é a franja que alguém que guarda os mandamentos da lei, na época usava um tecido por cima, ok? Então se eu guardo os mandamentos nesse tecido, na ponta dele, aqui embaixo, tinha umas franjas penduradas. E nessas franjas tinha amarrado nela, ou como se fosse um saquinho, guardado a Torá. O que é a Torá? A palavra física da época. Então quando Jesus está andando, ela não toca em qualquer lugar. Ela fala assim, se eu tocar e eu tenho fluxo de sangue, eu sou maldita. Quem tocar se tornará impuro. Então para ele não perceber, eu não morrer, mas eu sei que eu vou ser curado, eu vou tocar onde? Na franja, ele nem vai perceber. Toco na palavra. Quando ela toca, ele para todo mundo. O que foi, Senhor? Não, alguém me tocou. Ele falou, não, Senhor. Pedro, como sempre, tem sempre alguém que anda perto de você na liderança que fala isso, né? Ele quer dar uma justificativa racional para o que está acontecendo. Não, Senhor, mas é que está todo mundo te apertando. Ele falou assim, não. De mim saiu poder. Deixa eu te falar algo. Quando você toca na palavra física com fé, sai virtude do próprio Deus e toca você. Êxodo 38, versículo 8 diz, com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviço na entrada da tenda da presença de Deus, Bezaleel fez a pia e sua base, espelhos. Tiago 1, 23 ao 25, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho, vê como ele é, vê as suas imperfeições, e a vida continua como se nada tivesse acontecido. Aquele que ouve a minha palavra e não lhes obedece, é como alguém que olha no espelho, vê as suas imperfeições e não muda nada. Vai na igreja, ouve a palavra, como se nada tivesse acontecendo. Você tem um pecado aí guardado no bolso. Nossa, que palavra sensacional, hein? Achei incrível também. O pastor está pregando muito. Dá uma boa olhada, depois ele vai embora e logo esquece a sua aparência, ele esquece quem ele é. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe ela como? Em prática. Lê essa última parte comigo, que você gosta dessa parte. 1, 2, 3, Deus. Quem é que Deus abençoa? Quem coloca a palavra em prática. Não é somente o que eu quero. Efésios 5, 26. Ele fez isso para dedicar a igreja, lavando-a com água, purificando com a sua palavra. Isso nos mostra que se quisermos ter acesso à presença de Deus manifesta em nós, precisamos nos purificar constantemente, nos achegar à palavra todos os dias, ler ela com fé. E é o mesmo como se nós nos achegássemos a Jesus. Tiago 4, versículo 7 ao 10. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Ó, aqui de novo. Lavem as mãos, pecadores. Limpe o coração, hipócritas. Olha só, ele está se arremetendo ao sacrifício, ao sacerdócio. Fiquem tristes, gritem, chorem. Aí a pessoa fala assim, eu não gosto daquela igreja, porque fica uma pessoa muito chorando lá. Então você não vai ficar aqui não, porque o primeiro a chorar aqui é o pastor. Não dou conta. Lidar com a palavra de Deus me faz ver quem eu sou. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele colocará você numa posição de honra. 3. A pia é o poder transformador. Êxodo capítulo 30, versículo 20 e 21.